gente tem recebido aí, você sabe que o assunto do momento mesmo hoje, é essa questão da liberação do FGTS inativo. E eu tenho falado aqui ao longo das últimas semanas, né, tentado explicar o que é essa conta inativa, muita gente com dúvida, muita gente mesmo com dúvida, né? Tem gente achando que o empregador está atrasando o depósito e por isso ele está inativo, não está, nós vamos explicar isso agora. Tem gente que não sabe se tem saldo, se não tem. Tem gente que já sacou o fundo de garantia e ainda acha que tem alguma coisa lá, confundindo um pouco com poupança, não é a poupança, é outra coisa. Enfim, gente, as dúvidas são grandes e evidentemente a gente tem que trazer um especialista na área para falar sobre isso. E além disso, né, da questão do FGTS inativo, tem também as mudanças que ocorreram aí no imposto de renda, que também é outro grande problema na vida do brasileiro, que já não é muito bom com números, né? Imagina com os números, né, de um ano inteiro, que é a questão do imposto de renda. Mas, para a gente sanar grande parte desses problemas aí, dessas dúvidas, eu trouxe hoje, né, um dos maiores especialistas na área dos números, né, um dos maiores contabilistas aí do nosso município, o meu amigo Alex Pereira, que está aqui de volta, né, Alex? Tudo bem? Muito Tranquilo, bom dia tudo de bom, novo, bom dia. Seja bem-vindo, Tudo bom, meu amigo. obrigado. Gente, para a gente aproveitar um pouco dessa experiência, dessa larga experiência do André era o seu irmão, saudoso irmão que gostava pra caramba, do Alex, e nós vamos começar perguntando, evidentemente, o imposto de renda, né? Alex, eu tenho certeza absoluta que você está recebendo aí, né, tanto no teu escritório, quanto pelas redes sociais, que eu sei que você também é bastante ativo, muita gente em dúvida, porque mudou bastante coisa, né, Alex? É verdade. O que acontece? O imposto de renda é uma vez por ano. E ele é sazonal, né? 1º de março a 30 de abril sempre. Lembrando que 1º de março é quarta-feira de cinzas, então naturalmente não é considerado dia útil para a questão da entrega e confecção do imposto de renda. E 28 de abril, uma sexta-feira, é o último dia, 0 hora, da entrega do imposto de renda. Posterior a esta data, há uma multa no Código 5320, prevista em legislação do IR de 99, de R$ 165,74 para quem não declarar dentro deste prazo. Multa mínima. Para quem tiver impostos já auferidos, no caso de não ter declarado, há uma omissão de receitas, pode chegar até 20% no caso de omissão de receita do imposto a pagar. Ou seja, é bom você se ligar, porque inclusive o prazo já está bem próximo, né? Hoje a gente está em 17 de fevereiro, ou seja, já praticamente o mês, né, indo embora, e normalmente, né, você tem que recolher ali alguns documentos e tudo mais. Alex, eu costumo dizer que o ideal mesmo é você procurar o profissional, não tem jeito, né? Por mais que a gente consiga hoje organizar as nossas contas, né, com planilhas, tem até aplicativo hoje para te ajudar a fazer isso. Mas, gente, para evitar dor de cabeça, procura um profissional, porque a gente tem tantos bons profissionais na cidade hoje trabalhando, né? Estou aqui com um dos melhores, não é porque é meu amigo e porque está aqui do meu lado não, mas a gente tem que falar que realmente é um dos melhores, como referência mesmo do nosso município, faz toda a diferença, inclusive na restituição, né, Alex? E esse aí é o grande barato mesmo, as pessoas, sim. E o quanto mais rápido você conseguir, né, entregar, fazer a subida dos teus dados, mais rápido você vai ter a tua esperada restituição, né, Alex? É verdade. Ano passado, cerca de 500 mil, né, meio milhão de contribuintes foram pegos na malha fina. E ser pego na malha fina, o próprio nome diz, malha fina é como se fosse um coador, nada vai passar. A tendência e a intenção do governo do IR é essa. E o que acontece? É por erros na declaração, na confecção da declaração. Malha fina não significa, às vezes, eu vou ser preso, eu vou perder meus bens, eu vou ter alguma sanção mais drástica a meu nome. Não, é apenas um acerto. Na verdade, existe a restituição e existe a retificação, a retificadora, que não tem prazo nem multa caso você respeite a entrega da original neste prazo citado, 1º de março a 30 de abril. E o que acontece? Eu sempre sugiro, claro, legislando em causa própria, procure um profissional da sua confiança para que você evite uma malha fina. Porque uma malha fina pode te dar sanções como pendência no CPF, cancelamento do CPF, aí você vai tentar um visto posterior, uma linha de crédito para sua empresa, pessoa jurídica, ou para você, pessoa física, um financiamento de um veículo, e aí você fica brecado com o seu CPF, te causando inúmeros transtornos. Outra coisa que as pessoas também acabam esquecendo, né?
é que hoje em dia o cruzamento de informações da Receita, ele é automático praticamente, né? Então, não vá achando que, eu não vou declarar isso aqui não, porque eles não vão achar. Acham, gente. Hoje o sistema é todo praticamente informatizado. As instituições bancárias, financeiras estão todas ligadas. A Receita cruza essas informações e aí lá na frente, é claro que o profissional sabe disso, né? O profissional vai ter esse conhecimento, vai ter essa expertise e não vai cair nessa armadilha, né? De achar que não deve e que não pode e que não vão achar. Porque vão achar, né? E a maioria, né, Alex, a maioria das pessoas que caem na malha fina cai por essas inconsistências, que às vezes não são, né, na maioria das vezes, não é má fé. É realmente o que ele falou, é um erro, né? Cometeu um erro na declaração, cometeu um erro no preenchimento, cometeu um erro até no envio, né? Que tem essa possibilidade, né? Na verdade, na era digital, né, e nas redes sociais, em todo o mundo globalizado, o que acontece? Muitas pessoas de outros segmentos se julgam autodidatas. E aí baixam o programa, né, porque na verdade fica parecendo simplista. Você baixa o programa, você baixa também o download de ReceitaNet, que é o programa de transmissão da declaração, e julga por ser um engenheiro, um arquiteto, um jornalista, enfim, uma pessoa esclarecida, uma pessoa culta, uma pessoa construção, que está apto a fazer aquilo ali. Só que você, a sua seara é outra, você atua em outra área, né? Então, procure um profissional, assim como quando você precisa de um jornalista, um dentista, um arquiteto, você não se dirige a ele como um profissional habilitado para a sua necessidade profissional. Dirija-se a um contador para esclarecer, tirar e dirimir qualquer dúvida. E caso haja algum tipo de erro, até por parte do contador, que também é humano, ele vai se responsabilizar e ser responsabilizado. Mas se você errar, você vai ter que procurá-lo. E para retificar é mais trabalhoso, mais danoso, em via de regra pode gerar multa e você vai pagar mais caro por isso, até para o serviço do profissional, que vai acertar uma coisa de um erro seu. E que poderia ser evitado, né? E sem contar também, em caso de uma eventual restituição, você vai demorar muito mais para receber também, né? Não tem jeito. Agora falando do bendito do FGTS inativo. Olha, eu vou te falar uma coisa, Alex. Eu que sou jornalista, já estou recebendo, estou sendo bombardeado de perguntas, eu imagino você que é da área, né? Olha, tem gente que já me parou no supermercado para perguntar desse negócio do FGTS, tem gente que já me parou no clube, né? A gente sofre com isso. Então, gente, é normal, é natural. A gente não está nessa seara, como disse muito bem meu amigo Alex. A gente não sabe exatamente como é que funcionam esses mecanismos legais. Mas é uma oportunidade, né? Uma possibilidade aí de inserção de recursos no mercado, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, né, que tem a possibilidade, né, tem a previsão de ter uma maior quantidade de recursos no mercado, aqui no Rio de Janeiro. Então você imagina o impacto disso quando as pessoas no mês que vem começarem a sacar esse dinheiro, né? Mas você precisa estar esclarecido. Primeiro, Alex, explica pra gente o que é essa bendita conta inativa do FGTS. O que acontece? O próprio nome diz, inativo é o contrário de ativo. Se você está hoje trabalhando para uma empresa, ou mesmo o e-social das domésticas, tudo, você tem um fundo de garantia ativo, ou seja, em plena atividade, que equivale a 8% do salário bruto que você recebe dentro das categorias profissionais, respeitando as categorias. Agora, o inativo, por exemplo, você tem uma carreira naturalmente profissional ao longo da sua vida útil, profissional. E aí você pediu demissão em algum momento, está em registro em carteira, você naturalmente, o fundo de garantia, o próprio nome diz, é no caso de você ficar desempregado, código 01, por uma dispensa sem justa causa. Aí você tem um tempo hábil de seguro-desemprego, fundo de garantia, enfim, para se manter até se colocar novamente no mercado de trabalho, caso você tenha sido demitido. Mas agora o que acontece? Como essas contas inativas ficaram, que o governo é o gestor, no caso da Caixa Econômica Federal, ficaram por conta do governo, na ocasião de um pedido de demissão ou de uma dispensa com justa causa, você não pôde, na ocasião, ao contrário da dispensa sem justa causa, sacar o fundo de garantia. Então, o que acontece? Então, esse dinheiro ficou parado lá, naturalmente rendendo. Menos que a inflação, lamentável, mas ficou rendendo. Aí o que acontece? Agora o governo está abrindo, em virtude da crise, em virtude de despejar, vamos botar em termos, por exemplo, de Estado do Rio, em torno de 5 bilhões de reais. E aí você vai injetar esse dinheiro na economia, pagamento de dívidas, você limpar o seu nome para você se tornar adimplente, né? Você gerar empregos, de repente montar uma microempresa. Quer dizer, esse dinheiro vai para o mercado, né? Vai para o consumo, né? E você vai direcionar a seu bel prazer, tão logo saque o dinheiro ao seu bel consumo. E aí o que acontece?
todo mundo que teve essas duas situações específicas, dispensa com justa causa ou pedido de demissão, vão poder sacar o fundo de garantia. E aí você entra no site, a maneira mais fácil que eu sugiro. Você entra no site do Fundo de Garantia, da Caixa Econômica Federal, e ali tem um campo específico para os inativos. Basta estar com o seu CPF ou com o seu número do PIS, a sua data de nascimento, e ele rastreia como um download, e você vê ali se você tem direito ou não. Antes de, por exemplo, entrar numa fila de Caixa Econômica Federal, ou mesmo de casas lotéricas, para que você não perca o seu tempo. Você veja, primeiro, na disponibilidade do site da Caixa, no campo à direita, inativas, ou entra no Google direto, inativos FGTS. Ali, munido do PIS ou do CPF, data de nascimento, ele vai rastrear via download, como eu lhe falei, vai prosseguir e você vai ver se tem direito ou não ao saque. Lembrando que até R$ 1.500, você estando com cartão cidadão, ou com seu PIS, carteira de trabalho, algum documento que lhe vincule, sobretudo o PIS, você saca em casa lotérica até R$ 1.500. E passou desse valor só na Caixa Econômica Federal. Né? E que quem tem conta na Caixa, ainda que poupança, sendo poupança, é automática a transferência. E no caso de conta corrente na Caixa Econômica Federal, tem que pedir ao seu gerente de conta para fazer essa transferência autorizada por você, correntista. Entendeu? Então, gente, a informação está aí. Outra coisa importante também, Alex, é que você tinha a possibilidade já, né? Essa possibilidade já existia antes dessa ampliação aí que o governo promoveu, da questão do saque quando você estava há 3 anos inativo, né? Então, se a sua conta já estivesse há 3 anos inativa, você já tinha o direito desse saque. Agora, o que aconteceu? Né? Por conta de tudo isso que o Alex falou, né, dessa injeção de recursos, né, no mercado para dar uma aquecida na nossa economia que está em recessão, foi ampliada, né, essa questão. Apenas os inativos até 2015, né, final de 2015. Sim, até 31 de dezembro de 2015. 31 de dezembro de 2015. Então, se estava inativo até lá, você tem o direito ao saque. Agora, é muito simples, né? Entrou lá no site, digitou os teus dados, ele já vai te dizer se a conta está inativa ou não, que é a primeira dúvida, né? Ele vai te dizer a tua disponibilidade para o saque, né? Ou seja, o valor que está lá, quanto que você tem, e também você tem lá o calendário para saber. Lembrando que o calendário está organizado pela data de nascimento. Pela data de nascimento da pessoa. Janeiro, enfim, de janeiro até dezembro, você tem, naturalmente, você consulta no próprio site, aí ele te disponibiliza. Vendo na tela aí, ó. Esse aí é o calendário que foi divulgado, inclusive, essa semana, com pouco e circunstância, né? Porque, afinal de contas, é um volume considerável de recursos, né? Então, aí, a primeira galera que vai receber são os nascidos, né? Em janeiro e fevereiro, a partir do 10 de março, e aí, subsequente até o dia 14 de julho, né? Quando acontece aí o saque de quem nasceu em dezembro. Uma coisa muito importante também, né? E que o governo fez questão de ressaltar, né? É que essa condição especial, né, de saque, nessas condições especiais, além das condições já previstas em legislação, essas condições especiais elas não podem exceder um prazo. Então, essa medida provisória que foi editada, ela tem um prazo máximo. Então, a partir daquela data de saque, né, no final de julho, você não vai mais poder fazer o saque das inativas se você não tiver as condições predispostas em legislação. Então, é uma campanha mesmo, né? É um período de é um período sazonal, é um período de acordo com o seu aniversário. Você tem, no primeiro momento, 10 de março até, se não me falha a memória, 31 de julho ou junho. Enfim, ficar atento, até que o próprio site ele mostra esse calendário que o Anderson mostrou bem aqui na tela. E aí você fica atento, porque se você não sacar nesse período, não há como recorrer. É uma campanha realmente do governo para despejar, no bom sentido, no mercado, esses valores. Mas depois esses valores vão voltar para o governo e você não vai ter como sacá-los caso perca o prazo. Exatamente, então fica ligado, por isso que é importante. Agora, tem que aproveitar um pouco também a presença do Alex aqui para a gente dar uma explorada, porque uma coisa importante também, né, gente? Esse recurso que vai para o mercado, ele tem que ser utilizado com responsabilidade, né? A gente conversou a última vez que o Alex esteve aqui, a questão das indenizações trabalhistas, por conta desse aumento do desemprego, muita gente acabou fazendo besteira com esse dinheiro na mão. Então, é importante também procurar um profissional para saber. Por exemplo, né, uma dica que eu ouvi aqui, eu não sou economista, nem especialista na área, mas eu ouvi uma dica que eu achei bastante interessante, é que, como o Alex lembrou muito bem, o rendimento do fundo de garantia ele é bem pequeno, na verdade menor até do que a inflação. Ou seja, você acaba perdendo o poder de compra se você mantiver esse dinheiro lá. Mas
o que vale a pena nesses casos? Né? Você sacar esse dinheiro e colocar numa poupança, né? Que é o que muita gente vai fazer e que alguns economistas têm até dado essa dica importante. Então, se você está bem equacionado, eu sei que é difícil, né? Está todo mundo com dívida, mas, enfim, se você está bem, a dica legal é botar na poupança, né, Alex? O que eu sugiro, porque nós nos baseamos, quando falamos em números, nos economistas. Naturalmente, eles são as pessoas detentoras da economia. Mas existe uma coisa que o governo criou, né, e que naturalmente é o primeiro a romper, chama-se Lei de Responsabilidade Fiscal. Se você tem um teto numa família ou numa empresa de R$8.000, sua renda familiar, você tem que gastar daquilo para baixo, nunca daquilo para cima. Então, eu sugiro, enquanto contador e cidadão, que se fosse o meu caso, é que eu já consultei, eu realmente não tenho, embora tenha sido empregado muitos anos, mas não tenho, porque ou fiz acordo, ou realmente fui mandado embora. Enfim, aconteceu. Agora eu sou dono já há alguns anos. E o que acontece? Quando você pega um dinheiro, de um volume de dinheiro, seu de direito, fruto do seu trabalho de décadas, mas não contava com ele, foi um efeito surpresa, um efeito bom, surpresa, uma medida que eu apoio realmente, essa do governo, a meu ver, se o cheque especial, se o cartão de crédito tem um juros abusivo, um juro muito abusivo, e se você pode dispor desse dinheiro para quitar dívidas onde os juros são abusivos, né, por que não fazê-lo? Então você, a meu ver, tá, eu me colocando no lugar de quem vai sacar um dinheiro volumoso no primeiro momento, pega esse dinheiro, veja como está a sua vida financeira, seu orçamento familiar, converse com a sua esposa, faça uma reunião e quite suas dívidas, para que você fique tranquilo, até um fator psicológico, você poder voltar a ser adimplente, as portas novamente se abrem para você no mercado financeiro. E se você foi, por acaso, inconsciente no uso daquele crédito, que você use isso como uma dica importante para você utilizar o crédito consciente. A gente sabe que muita gente, evidentemente, está passando por dificuldade financeira por conta dos atrasos, né? Os funcionários públicos, por exemplo, coitados dos funcionários públicos. Eu tenho 3 em casa, eu sei como é que é. É difícil, não está pagando, e aí as contas continuam chegando, está difícil. Mas é uma oportunidade bacana. Então, se você tem essa possibilidade, como o Alex disse muito bem, use-a com responsabilidade, né? E se tiver alguma dúvida, procura o profissional, que esse é quem está gabaritado para tirar suas dúvidas. Alex, obrigado demais pela tua participação de novo. Muito obrigado. Sempre muito bom receber esse cara aqui. Eu já falei aqui, né? Não é porque é meu amigo, porque está aqui, mas é um dos melhores profissionais da nossa cidade. Sempre que vem aqui, leva informações importantíssimas, valiosíssimas para você que está em casa aí. Se eu fosse você, eu anotava tudo aí que o Alex falou, que você vai se dar bem com certeza. Alex, muito obrigado. Muito obrigado por tudo, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia.